Muito bem, hoje é quarta-feira e nós estamos aqui com esse tempinho para ler a palavra do Senhor, para estudar a palavra do Senhor, meditar nas palavras santas, nas letras santas e pedir a Deus que Deus fale conosco, como acabamos de cantar agora. Nós nos colocamos diante de Deus na expectativa daquilo que já está provado, né? Alguém que já conheceu, já desfrutou dos dons do Espírito Santo, sabe que ele é galardoador dos que o buscam. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve a nossa oração. Não é à toa que Jesus disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Não é à toa que o Senhor inspirou o profeta a dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele ouve o nosso clamor, e hoje é exatamente sobre isso que eu quero pensar com os irmãos, nesse tempo pequeno que temos aqui, nesse pequeno período de tempo que temos. Eu quero falar exatamente sobre esse tema. Mas antes eu quero fazer uma oração, e onde quer que você esteja, ore comigo também, se coloque diante de Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela vivacidade, pela eficácia que há nessas letras. Obrigado a Deus pelo dom gratuito do Senhor, que é a vida eterna, mas não uma vida do porvir, do amanhã, mas uma vida do hoje, do agora, vivendo o teu reino aqui na terra. Venha a nós o teu reino. Nós te louvamos pelo teu reino vivido aqui e agora conosco. Deus, nós te pedimos perdão por nossos pecados, as palavras, as atitudes, os pensamentos, as omissões, enfim, tudo que de alguma maneira nos afasta do teu propósito, o propósito de santidade, de comunhão contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por causa disso, nós te pedimos, nos ajude, Senhor, nos perdoe, nos purifique e nos faça caminhar da maneira em que o Senhor sonhou, projetou para nós, idealizou para nós. Que o grande ideal do Senhor seja concretizado em nossa vida, em nossa existência. Para tanto, Senhor, nos purifique, nos coloque diante da Tua presença, de pé diante da Tua presença, de uma maneira que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fala conosco hoje, através da Tua palavra, ministra no nosso coração, alimenta a nossa alma, Senhor, porque temos sede de ouvir aquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias então lá em Salmo 40. Salmo 40, canção de número 40. E esse é um salmo ao mestre de canto, Davi, e é um salmo belíssimo. Davi tinha uma maneira muito particular de orar, de se colocar diante de Deus, porque Davi é um exemplo de pessoa que sabe rasgar a alma no altar. É muito lindo aprender com Davi. Todas as vezes que nós nos colocamos diante dos fatos, das ocorrências da vida de Davi, uma coisa que ressalta a nossa compreensão é como ele era um homem de coração contrito, né? Se pecava, se arrependia até o pó e se colocava: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito reto. A gente imagina aquele homem gritando, dizendo: não me lances fora da tua presença, mas sustenta-me com espírito voluntário. Não é esse jeito de Davi de se apresentar diante de Deus com tanta vivacidade quando cai, mas também com a mesma vivacidade ao alegrar-se no Senhor, ao dizer: celebrai com júbilo todos os moradores da terra, celebrai ao Senhor com alegria, entrai pelas suas portas com louvor. Enfim, Davi é um exemplo de pessoa
a meu ver, obviamente, Davi é um exemplo de pessoa que se coloca diante de Deus com muita vivacidade em sua oração, com muita gana, digamos assim. Eu acho isso muito lindo em Davi. E hoje eu quero pensar um pouco com os irmãos, à luz dessa palavra, Salmo 40, eu quero pensar um pouco sobre o tema Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o nosso clamor. Deus é muito misericordioso. É muito misericordioso. Deus não é à toa que um de seus títulos é o justo juiz, quando nós nos apresentamos em petição diante dele. Embora nós mereçamos receber o não, o castigo, ele, com muita misericórdia, por conta do que Jesus fez, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Deus, por misericórdia, ouve a nossa petição. E é sobre isso que eu quero falar hoje, exatamente, meu irmão Paulo Frade, exatamente isso. Eu quero ler exatamente isso, meu irmão. É Salmo 40. Seja muito bem-vindo, que bom lhe encontrar aqui. Salmo 40, veja que coisa linda há nesse texto, que Paulo já adiantou aí. O salmista, ele diz, esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou-me os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que palavra linda, linda! Esse salmo inteiro é belíssimo, mas eu quero me deter, dada ao tempo muito escasso que temos aqui, agora, hoje, eu quero me deter a esses 3 versículos sob essa perspectiva de que ele ouve o nosso clamor. E eu começo dizendo que esse texto é um texto testemunhal, é um texto de testemunho. Eu disse agora há pouco, Davi vivia com muita vivacidade seu momento de oração. Seu momento de oração, seja para pedir perdão porque errou, seja para glorificar a Deus através de um cântico de louvor, seja porque apresentava um pleito diante de Deus. Essa gana de Davi é muito linda, eu estava dizendo agora há pouco. E nesses versículos especialmente, eu percebo, em guisa de introdução, que era um testemunho que ele estava contando. Davi começa dizendo assim, gente, venham cá, prestem atenção. Eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Olhe, se há uma coisa que precisamos trazer à nossa memória todos os dias nesse tempo em que nos é dado viver, é que Deus, ele ouve o nosso clamor. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque tudo que vivemos hoje, esse tempo mau, esse tempo em que nos é dado viver, esse tempo em que o amor de muitos esfriou, esse tempo em que os homens se tornaram arrogantes, prepotentes, jactanciosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, esse tempo em que a igreja passa por uma tribulação terrível, uma grande prova de identidade, esse momento é um momento também em que se semeia nos corações muita dúvida. Quando nós acordamos de manhã e ligamos a TV, quando ouvimos nos noticiários, quando lemos nos noticiários, tudo inspira incerteza, tudo inspira desconfiança, tudo inspira nãos, no plural, tudo nos diz que o dia será difícil, tudo nos diz que a vida não será fácil. Aliás, nós ouvimos isso desde criança, não é? Meu filho, estude, trabalhe, a vida não é fácil. Parece que a gente tem uma constituição da existência baseada na possibilidade de sempre receber não. Nós estamos sendo administrados dia a dia com a perspectiva da possibilidade de não conseguir o que quer. E parece que isso alcança o nosso espírito de uma forma tão cabal, tão real,
tão forte que há momentos em que desconfiamos até se há ou se não há uma resposta da parte de Deus para o nosso clamor. Misericórdia. Vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. O salmista vai dar um testemunho lindo. Ele vai dizer em letras garrafais: gente, eu esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero dizer a você que se, por causa de tudo que eu acabei de dizer, de alguma maneira você pensa na possibilidade de Deus não lhe ouvir, eu quero que você, antes de encerrar essa live, entenda: Deus está ouvindo o seu clamor. E que coisa linda! Essa expressão ouvindo do hebraico não é a mesma expressão não é o mesmo significado para a expressão ouvindo em português. A expressão em hebraico ouvindo tem a intenção de dar resposta. É exatamente. Ouvir aqui não é ouvir só de audição. Ouvir é dar ouvidos. Inclinar-se significa pender para. Significa o salmista esperou confiantemente no Senhor. Há duas versões aqui. Uma diz esperei com paciência, a outra diz esperei confiantemente no Senhor. Deus, Ele está vendo você. Ele está ouvindo você. Ele está se inclinando para você. Embora tudo diga que há uma possibilidade de você receber não, ouça, Ele está ouvindo o seu clamor. A palavra de Deus diz que é muito importante que quem se aproxime de Deus se aproxime sabendo que Ele é galardoador dos que o buscam. Olha que coisa. Presta atenção. Presta atenção. Há pessoas que se aproximam de Deus baseadas em muitas dúvidas. Pede, mas pede com dúvida. Preste atenção. Clame ao Senhor. Ele vai se inclinar para você. Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir você. Sabe que uma das dificuldades mais gritantes entre os advogados é justamente que a petição inicial, a gente chama de exordial, aquela primeira provocação que é feita ao juízo, a grande dificuldade é vencer uma coisa que no direito a gente chama de livre convencimento. É fazer com que o juiz, ao usar de sua percepção humana, ele entenda que o que eu estou pedindo é justo e ele se incline à minha petição. O maior medo de um advogado é que na petição inicial, e a gente aprende isso na faculdade, a petição inicial é o primeiro boot, como dizem os ingleses, é o primeiro pontapé inicial, é a partir dali que se começa formando a consciência do juiz para pender para um lado ou para o outro. Sabe o que é que acontece? Há muitos que, por serem humanos, são injustos e julgam injustamente, porque não entendem a petição inicial, não entendem aquele clamor. Mas deixa eu dizer, o justo juiz, ele conhece você. E quando você, com confiança, com paciência, se chega diante de Deus e apresenta o seu clamor, Ele se inclina para você. E Ele ouve o seu clamor. E não apenas ouve, mas Ele dá procedimento para isso. Significa, Ele pende para você. E Ele ouve você, não, repito, não é só audição, mas Ele ouve atendendo ao clamor. Que coisa linda, irmãos. Hoje eu quero beber dessa mensagem com você e dizer para você que eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que é que você está passando, quais são as suas dificuldades, mas se você se colocou diante de Deus em dúvida, o Senhor manda te dizer agora, lance fora toda a dúvida, e chegue com confiança ao trono da graça. Eu repito, Jesus disse, batei, batei e abri-se-vos-á. Bata, busque e você vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esses 3 versículos formam um trinômio que diz assim, olha, incline-se para a confiança, para que Deus se incline
para o seu clamor. Segundo lugar desse texto, que eu acho belíssimo, é que o clamor que Deus responde não é um clamor para satisfazer uma necessidade humana. Opa, peraí, Josinha. Então, quer dizer que algumas coisas eu vou pedir a Deus. Você acabou de dizer que Deus vai ouvir o que eu peço? Deus inclina para meu clamor, e agora você está dizendo que está me deixando de entender que algumas coisas Deus não vai ouvir? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você que Deus, ele ouve o clamor de alguém que se coloca diante dele, dentro da vontade dele, e para satisfazer uma necessidade nossa, que é a necessidade de nos aproximar dele. Há coisas que nós pedimos a Deus que não nos aproximam dele, pelo contrário, nos afastam até. É possível? É. Por isso que Jesus disse: tudo aquilo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, vírgula, sendo da vontade dele, vocês receberão. Porque há coisas que pedimos a Deus e até queremos, mas num âmbito tão humano, tão carnal, e como disse o Paulo, para satisfazer as necessidades de cunho humano. Entendem o que quero dizer? Esse texto está falando sobre um clamor que Deus ouve para nos tirar de uma situação ruim, de pecado. Veja o que é que está escrito no verso 2. Tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Ouça, Deus, ele ouve o nosso clamor, sempre para nos colocar num patamar acima, nunca num patamar abaixo. Deus ouve o nosso clamor, não para nos satisfazer as necessidades humanas. Deus não tem interesse no nosso conforto, mas no nosso caráter. E é muito importante que se diga isso, porque nós também estamos vivendo num momento em que a irresponsabilidade neopentecostal de alguns tem apregoado um Deus que ouve um clamor para necessidades humanas. Deus até pode satisfazer necessidades humanas. Pode, claro que pode. Mas esse não é o fulcro, não é o epicentro, não é o principal. O principal é nos tirar de um tremedal de lama. E esse tremedal de lama que nós nos colocamos é fruto do nosso estado mal da alma. Então, você se coloca diante de Deus hoje e você diz: Senhor, ouça o meu clamor. Mas o que eu quero de mais importante é que o Senhor me tire dessa lama que eu estou e me coloque sobre uma rocha. Foi o que Davi disse, olhe, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de atoleiro de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha, irmãos, há muitas pessoas que nós conhecemos, e talvez até você na sua vida, no seu dia a dia, você tenha se sentido fraco, inconstante. Mas quando nós clamamos a Deus, Ele se inclina para o nosso clamor. A primeira grande consequência de Deus nos ouvir é nos tirar do tremedal de lama, de um atoleiro de lama, e firmar os nossos passos sobre a rocha. Isso diz respeito a duas coisas muito próximas, porém antagônicas da vida humana. Sabe o que é? É a inconstância e a firmeza. Todas as vezes que o homem está num tremedal de lama, não sei quantas vezes você pisou na lama, não sei quantas vezes você sem querer entrou no tremedal de lama. Bom, eu já entrei em vários. Quem já foi criança? Todo mundo já foi criança. E quantas vezes a gente não se atola? E quem dirige carro e se atola? Você já viu que instabilidade se gera quando você está na lama? Agora, a vida, ela tem duas grandes propostas. Ela tem a proposta de viver na lama ou de viver na firmeza da rocha. E o lindo é que, ao ouvir o nosso clamor, Deus nos tira do tremedal de lama e nos coloca sobre a rocha. Deixa eu perguntar para você, o que é que você quer? Você quer ter uma vida de sensatez, coerência, firmeza? Ou você quer ter uma vida apenas de instabilidade, indo para qualquer vento, aonde a lama te coloque? Ele ouve o seu clamor. Peça hoje.
Diga, Senhor, eu não aguento mais viver na lama. Eu não aguento mais estar nesse tremedal de lama, nessa inconstância. Firma os meus pés sobre a rocha. Ele ouve o nosso clamor. Terceiro ponto lindo desse texto é no verso 3, quando ele diz: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Deixa eu dizer para você que quando você se coloca diante de Deus com paciência, com confiança, primeiro ele ouve o seu clamor e ele abre ali uma possibilidade que você desfrute do melhor, que é tê-lo ouvindo você. Segundo, ele tira você da lama e firma seus passos. Tira você de uma vida de inconstância e lhe coloca numa vida de sensatez, de rocha. Firma seus pés no lugar. Mas em terceiro lugar, ele muda o seu jeito de ver a vida. De onde eu tirei isso? Do texto, sabe por quê? Quando no Velho Testamento se fala sobre cântico novo, a expressão cântico novo é um hebraísmo. É uma referência cultural. Na verdade, cântico novo significa maneira diferente. Não é uma música nova. É uma maneira diferente. Sabe de onde eu estou tirando isso? É que a Bíblia nos ensina que os levitas, eles eram responsáveis para administrar a doutrina no meio do povo de Deus através dos cânticos. Então, os cânticos, na verdade, tipificavam, traziam para o povo ensinamentos de vida. Eram doutrinas, digamos assim. Cada canção tinha um perfil doutrinário. Ninguém canta como a gente canta hoje. Qualquer coisa. Bom, eu não vou dar exemplo aqui, mas se eu tivesse que dar, eu passaria a noite todinha dizendo de músicas que não dizem nada, tem um pouquinho de melodia ali, qualquer coisinha ali, um ritmo, qualquer coisa. Aqui não. Aqui, para o povo hebreu, a música, o cântico, sempre tinha uma verdade, e não era uma verdade embutida, escondida, implícita, não, era explícita. As canções, elas diziam sobre coisas que o povo precisava viver, fazia parte daquilo que o povo acreditava ou que precisava acreditar para viver. Pois bem, colocar um cântico novo nos lábios significa mudar agora. Agora eu preciso aprender outra coisa. Eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso ter outro comportamento. Eu preciso vivenciar coisas novas. Ele colocou nos meus lábios um cântico novo. Um hino de louvor ao nosso Deus. Antes de clamar, talvez você não tenha a perspectiva que você terá quando, ao sentir com confiança que Deus lhe ouviu e que lhe tirou do tremedal de lama e lhe deu firmeza, você vai ver coisas diferentes, vai viver coisas diferentes. Você vai ter um cântico novo nos lábios. Sabe aquele tipo de pessoa... Eu acho isso interessante. Tipo de pessoas que mudam muito depois que se aproximam de uma comunidade religiosa, uma comunidade cristã. Muda o jeito. Vejam, preste atenção. Às vezes muda o jeito de falar, muda o jeito de vestir, o jeito de pensar. Não é assim? Sabe o que é isso? Isso é fruto de cânticos novos que Deus coloca na vida de alguém. Experiências que você não tinha antes e que você passa a ter porque passa a ter uma vida de clamor. Mas tem um outro ponto dentro desse terceiro que eu também acho muito lindo. É que quando Deus coloca um cântico novo na vida de alguém, através de uma vida de clamor, quando a gente clama e Deus vai nos dando cânticos novos, ou seja, maneiras diferentes de enxergar a vida, nós passamos naturalmente a influenciar positivamente outras pessoas. Sabia? Onde é que está isso? No restante do verso, olha o que diz. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Tem um monte de gente aí
colocando 1 milhão de obstáculos para fazer missões. Você conhece alguém? Sabe aquela pessoa que diz assim, não, eu preciso realmente entrar no seminário, estudar muito, quem sabe daqui a 4, 5 anos, fazer uma pós-graduação, uma experiência transcultural, e depois eu viro missionário. Não. Ouça, quando Deus ele muda a nossa vida, quando Deus ouve o nosso clamor, muda a nossa vida, nos dá firmeza, Deus muda o tipo de música que entoa, que embala a nossa existência, as pessoas naturalmente vão ver. E as pessoas não vão só ver, preste atenção, está escrito aí, ó o que está escrito. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe que nem precisa fazer força. Quando você tem uma vida de clamor diante de Deus, as pessoas olham para você. As pessoas percebem você. As pessoas passam a temer a Deus através de você. É ser missionário naturalmente, sem muito esforço. Veja, eu não estou dizendo com isso que você não tenha que estudar. Por favor, eu sou com muita honra professor de um seminário, não é? Claro que tem que estudar. É óbvio que tem que estudar, é claro que tem que se formar, tem que se esforçar, ter uma boa formação, ter boas experiências, é claro que tem. Mas o que eu estou dizendo é que o principal para se tornar um missionário é, depois de ter uma experiência de clamor diante de Deus, tirar os pés do tremedal de lama, firmar os pés sobre uma rocha e passar a ver a vida de outra forma. Cantar outra canção, mudar o tom da voz, mudar a vida. E as pessoas naturalmente, vão temer ao Senhor através de você. Naturalmente. E veja quantas coisas importantes há nesse texto sobre o fato dele ouvir o nosso clamor. Deus, ao ouvir o nosso clamor, um clamor que é feito com confiança, ao fazê-lo, Deus transforma a nossa vida e a vida de muitas outras pessoas. Que coisa linda é esse texto. Ele ouve o nosso clamor. Esse testemunho do salmista é um testemunho que eu quero que você dê hoje, amanhã, no trabalho. Não sei se você está saindo para trabalhar, mas onde quer que você esteja, em casa, quem sabe através das redes sociais, o testemunho de que eu clamei ao Senhor com confiança, com paciência. Ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor. Ele mudou a minha vida, ele me tirou de um tremedal de lama. Ele firmou os meus pés numa rocha. Ele pôs um novo cântico nos meus lábios. E por isso você pode olhar para mim. Olhe para mim e tema ao Senhor. São as consequências do fato dele ouvir o nosso clamor. E só para fechar, o verso 4 diz assim: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Eu deixei a propósito esse último verso para ler agora, porque eu fiz essa introdução dizendo que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, que é um tempo de tanta desconfiança, é um tempo de tanta instabilidade da verdade. A verdade é tão fluida, a sociedade é tão líquida, os relacionamentos são tão líquidos, não é? A gente não tem firmeza de nada, as pessoas são arrogantes, são mais amantes dos prazeres do que de Deus, como citei agora há pouco. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que põe no Senhor a confiança. Eu comecei falando sobre a confiança no Senhor. E eu encerro falando sobre a confiança no Senhor. Bem-aventurado o que põe no Senhor a confiança. E que não pende para os arrogantes, mas para Deus. Ele ouve o clamor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.